Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui para finalmente concluirmos, né, esse nosso mini curso de redação e hoje nós iremos falar sobre a terceira e última parte, nessa terceira aula, sobre como se constitui um bom texto dissertativo argumentativo, mais intuído a redação do Enem, tá? E hoje estamos aqui para falar sobre a conclusão desse texto dissertativo argumentativo que traz lá na sua competência de número 5, né, que vale até 200 pontos, a questão de o aluno mostrar concisão na hora de elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, tá? E aí a gente vai ficar bem mais incutido nessa questão da proposta de intervenção propriamente dita, ok? Bom, a prova pede uma intervenção, não uma solução. Nós temos que ter em mente, pessoal, que nós podemos colocar o que de fato é possível de se fazer. A gente não vai invadir o campo do impossível para determinada coisa passar a acontecer, né? Você não pode, você aluno, criar uma proposta de intervenção onde vai solucionar o problema do mundo, né? De todos os problemas que acontecem no mundo, né? Você não pode acabar com a fome na África, infelizmente. Tá ok? E essa proposta ela não precisa necessariamente ser original e inédita. Ela pode envolver medidas já propostas no passado ou até mesmo você pode ampliar ações que já foram adotadas e ainda continuam sendo adotadas. Como, por exemplo, aumentar o valor de multas, tá? Se caso você estiver falando sobre a questão da violência no trânsito, né? Muito bem. Bom, não se espera que o candidato no Enem apresente uma proposta que vai resolver a situação, mas sim enfrentá-la. E que de modo gradativo essa problemática ela venha sendo cada vez mais fragilizada e não trazendo tantas dores de cabeça ao pessoal que enfrenta esse problema, tá? E essa proposta ela não precisa necessariamente ser original e inédita, como eu falei para vocês, ok? Bom, é super importante você colocar de modo bastante claro a sua proposta, detalhando-a perfeitamente, ok? Então a sua proposta ela deve ter síntese. No caso, você vai ter que explicitar o porquê que a sua proposta ela interfere positivamente na questão colocada. Lembrando que você tem um parágrafo para fazer isso, né? O número de linhas ele é obsoleto, ele não é um número de linhas assim grande, você não pode destacar demais e nem se empolgar demais. Por falar em destaque, você deve destacar quem é o agente ou os agentes sociais, no caso, quem vai implementar essa proposta, né? Se vai ser a família, a comunidade, as secretarias municipais ou estaduais de saúde, de educação, se é o Ministério da Educação ou da Cultura, um dos governos, né, das instâncias federais, estaduais ou municipais, se são as escolas de educação básica, as universidades, as organizações governamentais. Tudo isso você também tem que deixar claro para esse momento de detalhar a sua proposta, tá? Deixar bastante claro e evidente quem é o agente ou os agentes sociais que vão corroborar para diminuir essa problemática no meio social, né? E também, pessoal, a questão da implementação. Como é que vai ser feito essa sua proposta? Como é que ela vai ser posta em prática? Por exemplo, com a adoção de um programa de governo e por meio de atendentes presenciais, como assistentes sociais ou enfermeiros, por campanhas públicas de comunicação, por campanhas educativas, com a inclusão nos livros didáticos, com a distribuição de recursos como alimentos, remédios, vacinas. São práticas e ideias que são acessíveis, que podem sim ser colocadas em prática e vai diminuir paulatinamente essas problemáticas dependendo do tema que você está tratando, trabalhando, ok? Então, síntese, o agente ou os agentes sociais que vão corroborar para aquela ação acontecer e também como é que vai ser implementado essa sua ideia. Bom, e aí nós temos pessoal, nós temos a questão de outros mecanismos, né? Que é a sugestão de formas de custeio
para demonstrar a compreensão dos diferentes mecanismos existentes e possíveis, tá? A gente vai trabalhar sempre no campo do possível, como um novo imposto, a verba do orçamento público, taxas sociais, a criação de fundos de governo, a participação da iniciativa privada, os royalties da exploração do petróleo, sempre se procurando informar-se cada vez mais e melhor sobre a respeito desse argumento que você vai colocar e incorporar a sua proposta de intervenção, construindo assim o seu parágrafo de conclusão do texto, tá? Então sempre há outros mecanismos, que isso fique bastante claro para vocês. Bom, a questão, né, é inevitável, a gente tem que falar, tem que levar em consideração, porque é de suma importância a questão do cuidado, a questão do pisar em ovos, no que tange a questão mesmo de respeitar os direitos humanos, tá? Desrespeitar os direitos humanos em sua redação pode zerar sua nota, dependendo que tipo de desrespeito você cometa. Para garantir que sejam levados em conta, no entanto, é preciso inteirar-se sobre o que são eles. Você sempre deve se perguntar: será que a implantação de minha ideia prejudicaria ou seria injusta com algum grupo na sociedade? Nesse caso, a gente tem que pensar de modo plural, né, e de modo geral. A realização do projeto que defendo aqui traria algum dano ambiental? Se sim, mesmo que de modo não claro, isso fica muito perceptível para o corretor, que vai analisar bem direitinho o seu parágrafo de conclusão do texto, e aí qualquer derrapada, ele vai tirar a pontuação sua, tá? Será que essa proposição traz argumentos contrários àqueles defendidos pelos movimentos sociais? Você também não pode ser do contra. Bom, se a resposta sempre for não para essas indagações, provavelmente você estará no caminho certo e você evitou de desrespeitar os direitos humanos, tá? Bom, é importante também pontuar para vocês quais são os erros mais comuns colocados pelos estudantes, né, no ato da conclusão das suas redações. Algumas redações elas não apresentam parágrafo de conclusão. Ou seja, a competência 5 ela pede, carece que o estudante elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, se ficar inacabado, faltando fechamento, ou de fato ele não tiver construído esse parágrafo de conclusão, tenderá a ele obter nota 0 dentro dessa competência 5, né, que lá no comecinho do vídeo eu falei para vocês que vale 200 pontos, ok? Bom, em outras redações, ao começar a conclusão, são apresentadas ideias novas, deixando claro que você está criando um novo parágrafo de desenvolvimento e não de conclusão, deixando essa sensação bastante evidente, né? E ficando dessa forma sem um fechamento por meio da conclusão. Isso não é bacana, isso não é correto e também é um erro muito considerável que devemos colocar nas aulas de redação e sempre ficar de olho para que isso não aconteça com os nossos alunos, né? E no caso, ainda há aqueles erros e aquelas redações, né, que apresentam 2 parágrafos de conclusão. Pessoal, esteticamente falando e respeitando até mesmo aquilo pedido no processo de elaboração do texto na competência 3, é importante você levar em consideração aquilo que nós já sabemos, né, em relação ao esqueleto do texto. Você pode elaborar 3, 4 ou 5 parágrafos para elaborar a sua redação, tá? Então, se forem 3, um parágrafo para cada, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Se forem 4, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. E se forem 5, um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de conclusão, certo? Cuidado para não misturarem as bolas. Nem podem ser 2 e nem podem ser 6. E por falar em 2, nunca pode se fazer 2 parágrafos de conclusão para sua redação. Tudo bem? O que não fazer? Outras dicas importantes, tá? Usar expressões como em resumo, terminando ou concluindo. Pessoal, dá para perceber quando vocês estão finalizando o texto. Então, esses chavões que vocês utilizam, em resumo, terminando, concluindo,
é extremamente desnecessário. É até desrespeitoso aos olhos. Parece que fica bastante claro que o aluno ele não tem repertório e não sabe começar o final do seu texto. Então evitem, pelo amor de Deus, essa questão de utilizar essas expressões, tá bom? Outra coisa que não se deve fazer, acrescentar novas informações que necessitam de desenvolvimento. Pessoal, conclusão já está dizendo, é concluir o seu texto, pronto e acabou. Nada de elaborar novas ideias, novos ideais, que vai precisar de mais argumentos, porque vai parecer que você está fazendo, ao invés de um parágrafo de conclusão, um novo parágrafo de desenvolvimento. Então, cuidado para não derraparem nessa questão aí, tá bom? Outra coisa que não se pode fazer é ter conexão apenas com o último parágrafo de desenvolvimento. O link não pode ser feito simplesmente pelo último parágrafo do desenvolvimento e a sua conclusão. Parece que você meio que esqueceu o restante do texto que você escreveu. Isso não pode acontecer, tá bom? Bom, e claro, logicamente, a informação mais relevante, você não pode construir, escrever mais de um parágrafo para a conclusão. E aí é interessante também colocar para vocês algumas frases modelo para você inserir na abertura do seu parágrafo de conclusão. Nós temos aqui, em virtude dos fatos mencionados, levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados. Então, nós temos aí um conglomerado de frases já elaboradas para você colocar e elaborar durante o processo de iniciação do seu parágrafo de conclusão, tá? Então, escolha um, aprenda a adaptar o seu texto. Para ir ensaiando e criando mais familiaridade, você vai escolhendo algumas dessas passagens e vai colocando nos seus parágrafos, tá? Então é muito importante você ir se apegando com essas frases modelo, tá bom? Elas são muito boas para iniciar parágrafos de conclusão de textos dissertativos argumentativos. Bom, e aí nós nos deparamos com essa informação, com essa indagação muito importante, né? Como fazer a proposta de intervenção? Existe uma receita básica? Receita básica não existe, mas existem alguns fomentos, algumas maneiras que vai lhe auxiliar e ajudar bastante durante esse processo. É importante lembrar que todo problema tem causas. Portanto, se você atuar nas causas do problema, você consegue resolver esse problema. E aí, para isso, você tem que se perguntar quais são os fatores que causam ou agravam o problema e também deve se perguntar quais são os possíveis agentes que podem atuar nessas causas para solucionarem, mesmo que gradativamente, tal problemática. E aí eu trago para vocês novamente um conglomerado de alguns agentes que você pode fazer uso e que na realidade são alguns dos mais usados durante os textos dos alunos, né? Exemplos de agentes: o governo, as empresas, a mídia e a imprensa, com todos os seus formadores de opinião exercendo grande influência sobre a sociedade, as ONGs, as ONGs, né, organizações não governamentais, as instituições, a educação, a conscientização, a tecnologia, no caso você, o seu vizinho, a sua família, as comunidades e todos os tipos de organizações sociais. Todos esses agentes são de suma importância para você colocar dentro da sua proposta de intervenção, porque alguém vai ter que colocar em prática a sua ideia. Seja alguém com menos poderio, no caso você, o seu vizinho, a sua família, ou mesmo aquelas pessoas que têm a caneta, que têm o aval, todo o protocolo em mãos para começar a agir diante do problema. No caso, o governo, as empresas de grande porte, a mídia, a imprensa, tá? Então você também escolhe o agente mais preponderante para colocar no seu texto, tá bom? Ou seja, pense nos fatores que agravam ou causam o problema e pense nos agentes que podem ajudar a resolver esse problema, mesmo que
gradativamente, paulatinamente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Usem esses mecanismos, apreendam essa questão mesmo, assegurem a criação da sua proposta de intervenção, pelo menos 2 propostas, tá? Para o problema, o tema abordado durante o seu texto, sempre respeitando os direitos humanos, fazendo uso desses agentes, tá bom? Então, dessas frases, modelo que eu trouxe para vocês, certo? Apreendam, coloquem em prática e assim nós finalizamos a nossa terceira aula contendo a terceira parte do nosso mini curso de redação, tá bom? Todas elas estão disponíveis no YouTube da escola para vocês verem, assistirem quantas vezes forem necessárias, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.